Muito bem, pessoal, vamos dar sequência na nossa aula. Eu vou passar para vocês hoje uma aula sobre administração de medicamentos. Essa aula vai ser dividida em duas etapas. Na segunda etapa, eu vou abordar para vocês as medicações injetáveis. Então, nessa primeira etapa, são alguns conceitos muito importantes e as vias não injetáveis. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou falar o seguinte. Inicialmente, eu vou passar para vocês a regra universal dos cuidados que eu tenho que ter na hora de administrar uma medicação. Essas regras inicialmente eram 5 certos e elas foram evoluindo ao longo do tempo e hoje elas passam a ter até 9 certos. Eu deixei em vermelho aqui para vocês a regra dos 5 certos e depois eu vou explicar para vocês o que foi aumentando ao longo do tempo. Tá? Então, primeiro, toda vez que vocês forem fazer qualquer medicação do paciente, seja um mínimo comprimido ou uma medicação injetável, eu preciso conferir, checar várias vezes para saber se está certa aquela medicação. Então, eu preciso conferir a prescrição daquele paciente, né? O nome dele é para esse paciente que eu estou realmente querendo fazer a medicação. Eu vou lá conferir na prescrição. Chegando na beira do leito, eu tenho que conferir se aquele paciente é o paciente que está correto, eu vou chamar ele pelo nome. Se tiver uma pulseira de identificação, eu vou olhar na pulseira de identificação, que é para ter certeza que eu estou administrando aquela medicação para o paciente correto. Então não tem aquela história de que, olha, essa medicação aqui é do paciente 3B. Eles podem ter trocado de leito ali na hora. Eu preciso ter certeza que eu estou fazendo a medicação para o paciente correto. Tomem muito cuidado com isso, tá bom? Eu preciso saber que o medicamento é o correto, tá? Então, se você pegou uma prescrição que foi feita à mão, ali de madrugada correndo, e você está com dúvida, não faça a medicação até ter certeza, tá? Vá atrás do profissional que preencheu a prescrição. Hoje em dia, quase todas as prescrições médicas estão sendo feita impressa, né? Feita no computador, não está sendo feito mais com caligrafia manual, mas é muito importante você conferir se aquela prescrição, aquela medicação é a mesma da ampola ou do comprimido que você está pegando, tá? Porque hoje em dia é obrigatório a prescrição pelo nome genérico do medicamento, tá? Então você precisa estar lá, certeza que você está pegando furosemida que está prescrito, furosemida que está na ampola e ter certeza que você está fazendo a medicação correta, tá bom? Verifique pelo menos 3 vezes a ampola é furosemida, é o medicamento que eu estou querendo aplicar, então você tem a segurança de que você está administrando a medicação correta. A dose certa, tá? Então, se a prescrição está lá 1 miligrama de medicamento e a ampola tem 10 miligramas, então você precisa ter certeza que você só vai aspirar de dentro da ampola 1 miligrama. Saber fazer contas, né, o exercício de medicação ali, para você ter certeza que você está administrando corretamente, é muito importante. Principalmente quando vocês forem administrar medicamentos em criança, porque não tem ampola em doses muito pequenas. Às vezes a dose é grande e você precisa fracionar ela várias vezes até chegar na dose de uma criança. Então saber fazer cálculo de medicamento é importante e vocês vão ver isso na atividade que eu vou deixar para vocês para a próxima semana, tá? Então saber que a dose está correta é muito importante na hora de fazer a medicação. A hora certa. Se a medicação foi prescrita e o enfermeiro normalmente ele faz o aprazamento, ele coloca os horários. Se é de 8 em 8 horas, por exemplo, então vai começar às 10 da manhã, às 18 horas da tarde e às 2 horas da madrugada. Se é 10 da manhã, é 10 da manhã, não é para fazer às 9 nem às 11, o mais próximo possível das 10 horas da manhã. Tá? Então o horário é o horário correto, então ok. Então dentro dos princípios gerais da regra universal. Tá? E a via correta. Então não é porque foi prescrito por via endovenosa que você pode quebrar aquela ampola e fazer o paciente beber. Não é por via oral. Então seguir os princípios da via correta, que aquela medicação foi planejada. Tá? Então pode ser muito fatal você, às vezes, ter um engano. Isso vocês vão, a gente vai buscar alguns vídeos de erro de medicação para vocês verem como as pessoas confundem e administra uma medicação que é por via oral numa via endovenosa e às vezes pode até matar o paciente. Então, sigam pelo menos os 5 princípios básicos universais de segurança para a administração de medicamentos ao paciente. Tá? E aí, com a evolução, surgiram outros. Então, por exemplo, registro correto, registro certo. Precisa, depois que você fez todas aquelas checagens dos 5 certos, administrou a medicação no paciente, você precisa voltar lá no prontuário e checar
Será que eu fiz a medicação? Fiz. Então, chequei. Faço uma identificação no prontuário do paciente, depois a gente faz isso na prática. Como é que eu faço para identificar que foi correta a minha checagem? Eu assinei ali, eu fiz a medicação. Então, preciso identificar corretamente essa administração de medicamento. Então, o registro tem que ser correto. A ação da medicação, ela está fazendo, né, a ação correta? Você está percebendo que ela fez o efeito desejado? Então, eu preciso saber. Fiz uma medicação para dor no paciente. Então, apliquei a medicação. Dali um tempo eu vou conferir, examinar o paciente. O efeito analgésico daquela medicação surgiu? Fez efeito? Ótimo. Então, eu estou acompanhando e monitorando o paciente. Lá embaixo já tem também monitoramento. Então, faz parte da minha etapa de segurança saber se o paciente não teve nenhuma reação alérgica. Né? Então, às vezes, o paciente está tomando aquela medicação pela primeira vez e a reação alérgica não acontece imediatamente após a administração da medicação. Ela pode durar algum tempo depois. Então, eu preciso estar monitorando o paciente logo após a sua administração. Tá? E eu tenho a forma farmacêutica. Né? Então, às vezes, existem hoje medicamentos que são novos no mercado, então tem que saber se aquela forma de apresentação está correta, mas às vezes eu preciso fazer algumas adaptações. Né? Tem paciente que não pode ingerir, por exemplo, um comprimido por via oral. Né? Então, ele está com sonda. Eu preciso fazer uma alteração, né, uma diluição para poder administrar no paciente. Estou alterando ela ali. Então é importante que vocês saibam também a composição, a formação daquele medicamento, para saber se é possível fazer isso ou não. Tá? Então, os 9 certos englobam todos esses conceitos. Mas inicialmente, né, e até hoje, se segue à risca a necessidade de os 5 certos estarem acontecendo desde o preparo da medicação até na hora de você administrar aquele medicamento. Tá? Regras adicionais. Toda vez que vocês pegarem uma medicação na mão, leiam o rótulo, né, o que está escrito lá na embalagem, pelo menos 3 vezes antes de preparar. Porque ampolas, elas podem ter formatos parecidos, impressões no vidro ali da ampola de maneira muito parecida, mesma fonte, mesma cor, né, ampola âmbar, e aí só muda o escrito. E aí na pressa você pega, né, coloca em cima da bancada, tem outra ampola muito parecida e você troca e não percebe. Tá? Estou falando por experiência própria, isso é fácil acontecer. Então sigam a risca, colocando na sua mão, leiam pelo menos 3 vezes. Pegou da bandeja, leia. Foi preparar o material, antes de abrir a ampola, leia de novo. Separou tudo, para começar a aspirar, leia novamente, para você ter certeza, estou preparando o medicamento correto. Essa é uma etapa muito importante e tem que acontecer. Tá? Soluções parenterais, então essa é uma expressão nova para vocês. Então, tudo que for solução parenteral, não confunda com soluções enterais, que são aquelas que você passa por sonda nasoenteral do paciente. Soluções parenterais são soluções injetáveis. Tudo que for solução injetável, seja por via intramuscular, por via intravenosa, por via subcutânea, são soluções parenterais. Devem ser preparadas com rigorosa técnica séptica. Se por um acaso, em qualquer momento, você estiver preparando uma medicação, você desconfiar que você bateu a agulha fora de uma proteção estéril, você pode ter o risco de ter contaminado a medicação, despreza e começa tudo de novo. Tá? A gente não pode levar nenhum potencial risco ao paciente. Então, se correr o risco, mesmo que você desconfie, aborte aquele procedimento e faça tudo de novo. Tá bom? Transportar as medicações sempre em uma bandeja. Eu já falei isso para vocês em aula prática, além de vocês passarem profissionalismo ao paciente, né, vocês tornam o procedimento mais seguro. Você organiza melhor as medicações na sua bandeja. Às vezes você vai levar medicamento para 3, 4, 5 pacientes ao mesmo tempo. Então você tem ali dentro da bandeja separações para que você identifique. Esse aqui é de um paciente, esse é de outro, esse é de outro. Tá? Fora que você vai estar transportando agulha, você vai estar transportando equipo, isso facilita você não ter que carregar isso tudo na mão. Você coloca numa bandeja e torna mais seguro o transporte. Né? Sempre identificar as medicações com os 5 certos. Paciente certo, dose certa, hora certa, via certa, medicamento certo. Tá? Isso tudo identificado. Se for um comprimido, se for uma seringa com diluição preparada, se for um soro fisiológico com medicações ali dentro,
Sempre você vai pegar uma etiqueta adesiva e vai colocar os 5 certos naquela identificação e vai colar. Ou em cima do comprimido, da embalagem, né, do comprimido, daquela cartela, ou você vai colocar em cima da seringa que você acabou de diluir, ou você vai colocar no soro fisiológico que você acabou de preparar. Né? Nunca leve sem identificação, porque se o paciente estiver com uma medicação e durante o monitoramento, que faz parte de umas etapas do 9 certo, você identificar que está com a medicação com o nome trocado, você consegue agir rapidamente. Né? Então, se você não tem nada escrito lá, você vai saber que medicação é essa. Até para o paciente mesmo saber, olha, eu estou tomando a medicação correta. Né? Então, é importante você identificar com todas as informações importantes para aquele paciente receber a medicação correta. Tá? Conhecer os efeitos da medicação antes de administrá-la. Né? Então, se você vai administrar uma medicação que tem o efeito vasodilatador para diminuir a pressão arterial, então eu preciso ter certeza que o meu paciente não tem uma pressão já baixa, porque ele pode ter um efeito colateral ainda mais intenso. Né? Então, saber para que serve a medicação é um primeiro passo para vocês começarem a ter segurança na hora de administrar medicações. Uma dica que eu dou, muito importante para vocês, é toda vez que vocês descobrirem uma medicação nova, seja conhecendo novos alunos e conversando, seja escutando na televisão, ou seja na prática, né, você foi para o hospital, pegou uma medicação, não sabe para que serve, o professor vai explicar para vocês, ou vocês vão consultar ali na hora. Chega em casa, vai ler sobre a medicação, lê sobre diluição, lê sobre indicações, lê sobre efeito colateral, para que vocês comecem a ganhar confiança e conhecimento sobre as medicações. São muitas medicações. Então você precisa exercitar a consulta toda vez que vocês descobrirem uma medicação nova. Tá? Se contaminar uma seringa ou uma agulha, despreza, joga fora, começa tudo de novo. Mesmo que tenha que ir atrás de um profissional médico para fazer uma nova prescrição, você vai ter que descer até a farmácia, pegar uma medicação nova, mas é muito melhor do que você contaminar o paciente. Se coloque no lugar do paciente, o que você gostaria que ele fizesse se ele potencialmente tivesse contaminado ou corrido o risco de contaminar aquela seringa. Né? Você gostaria que ele jogasse fora e preparasse uma com maior segurança. Tá? Então se coloque no lugar do paciente e pense, se eu contaminar uma seringa ou uma agulha, devo desprezar essa medicação e preparar uma nova para aquele paciente. Tá? E agora a gente vai entrar nas vias de administração. Isso é muito importante. Olha, aqui são as vias que não são parenterais. Essas vias, cada uma tem uma especificidade diferente, cada uma tem ação local ou sistêmica. Local, quando eu falo, é na área que você está administrando. Sistêmica tem efeito no corpo todo. Tá? Então, vamos pensar. Eu tenho via ocular, otológica, nasal ou inalatória, cutânea, pode ser chamada de tópica também, retal, vaginal, oral e sublingual. Vamos passar uma por uma para vocês. Tá? E as vias parenterais, que eu vou fazer isso num segundo bloco de aula para vocês depois desse vídeo. Tá? Intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Então vamos lá. Via ocular. Tá? Primeira coisa, finalidade, tratamento e prevenção de doenças oftalmológicas. Óbvio, o nome já diz isso, né? Se a via é ocular, problemas que eu tenho na região oftálmica. Também é utilizada para dilatação de pupila. Quem usa óculos, um dia já deve ter dilatado a pupila, então sabe como é feito a administração oftálmica. Você vai abaixar a pálpebra do paciente e vai pingar, né, uma solução líquida, né, na região ocular. Tá? A absorção sempre é local, tá? Então, você não vai ter efeito sistêmico, efeito no corpo inteiro, se você administrar medicamentos por via ocular. Então você abaixa a pálpebra inferior do paciente, pede para ele olhar para cima, para facilitar um pouco o efeito dele querer piscar na hora de você pingar, e coloca a medicação. Existem alguns pacientes que você pode aplicar, em vez de ser uma solução líquida, é uma pomada. Tá? Então, esse tipo de paciente, geralmente, eles estão inconscientes, e para preservar a lubrificação ocular, porque às vezes ele não tem tanto reflexo de piscar, porque ele está muito sedado, ou ele tem um trauma neurológico, a gente aplica uma pomada, né? Então a gente aplica sobre a córnea e fecha o olho do paciente, fecha a pálpebra superior, e aí você tem uma maior preservação da lubrificação. Mas o mais comum que vocês vão ter no dia a dia é o uso de soluções líquidas. Tá? Via otológica no ouvido do paciente, tá? Tratamento de inflamações, infecções ou até remoção de cerume.
né? Então, alguns pacientes têm uma produção exagerada de cerume no ouvido, e aí pode ser que haja necessidade de você pingar uma solução na região otológica do paciente. Tá? A absorção também é local, não tem efeito sistêmico, né? E a gente só tem a manipulação do ouvido externo. Né? A gente não vai mexer lá no ouvido interno próximo do tímpano. Tá? Então a gente só vai fazer a observação e a aplicação de medicamentos aplicado na região do ouvido externo. Tá? Região nasal, via nasal, né? Tratamento de inflamações, infecções ou congestão nasal. Né? A absorção ocorre pelos vasos sanguíneos locais, então toda a área nasal, a mucosa nasal, ela é muito irrigada e agora a gente já começa a ter uma diferenciação. A absorção da medicação, ela é local, mas a ação pode ser local, por exemplo, uma redução da vasoconstrição para melhorar o edema e facilitar a respiração do paciente, ou ele pode ter ação sistêmica. Né? Algumas medicações aplicadas por via nasal caem na corrente sanguínea e têm esse efeito sistêmico. Né? Para você ter um exemplo bem clássico, né? Pacientes que usam drogas, por exemplo, aspiram a cocaína, né? Pelo nariz, a mucosa é a fonte de absorção e essa droga é espalhada pelo corpo todo, né? Tem ação a nível central. Então, também tem a possibilidade de você jogar algumas drogas, como, por exemplo, estimulantes, para você fazer, apesar da absorção ser local, o efeito ser sistêmico. Né? Vias nasais também podem ser por instilação ou por aspiração. Né? Então, por exemplo, você pode pingar no nariz do paciente ou você pode ter aquela aspersão. Né? Então, você vai fazer como se fosse um spray, né? Você espirra e não é só o fato dele espirrar na mucosa nasal, você precisa pedir que o paciente inspire também. Porque quando você tem esse efeito dessa primeira foto aqui, ó, deixa eu ver se aparece o meu mouse aqui. Você tem a aspersão da medicação e você pede para o paciente, olha, inspire. Aí ele inspira e ele espalha melhor pela mucosa nasal e não fica só na região da entrada do nariz do paciente. Ele acaba espalhando por toda a mucosa nasal. Tá? Né? O outro você tem que pedir para o paciente erguer a cabeça ou deitar ele na cama, numa maca, e aí com o nariz com a abertura mais voltada para cima, você consegue pingar, né, no nariz do paciente. E eu tenho também a possibilidade de colocar em aerosóis e pedir para o paciente inspirar, né, fazer uma respiração, inspiração e expiração, e aí essa aerosolização você consegue fazer com que o paciente tenha uma absorção dessa medicação também. Tá? Esses nebulizadores são muito conhecidos, né? As criancinhas acabam usando muito. Você pinga a medicação dentro daquele copinho que tem o aspersor, ele faz a aerolização e vira um vapor de água, um vapor úmido. E ele carrega a medicação junto com aquele vapor. Né? Então pode ser usado para tratamento de inflamações ou infecções pulmonares. Esse uso de nebulizador facilita muito a administração de medicamentos, principalmente em criança, porque você tem aquela máscara que você posiciona próximo à abertura nasal e na boca da criança, então independente se ela respira pelo nariz ou pela boca, vai haver absorção, só que aí a absorção não acontece só na mucosa nasal, acontece em toda a mucosa do trato respiratório, tá? E pode ter o efeito local ou efeito sistêmico. Olha aqui, ó, a foto interessante. Né? Você coloca a medicação nesses copinhos aqui, e lá dentro ele é ligado, ó, numa mangueirinha aqui por baixo, você vai ligar ou no ar comprimido, ou você vai ligar no oxigênio. Quando não tiver nada prescrito, especificando, é sempre ar comprimido. Tá? É o ar que na parede do hospital sempre tem aquela rede de gases. Então, a tubulação amarela é ar comprimido, a tubulação verde é oxigênio. Somente quando o paciente tem recomendação de fazer inalação com oxigênio que eles vão prescrever ser feito com oxigênio, senão não deve ser feito com oxigênio, sempre com ar comprimido. Tá? Via cutânea ou via tópica, essa via todo mundo aqui já conhece, né? O tratamento pode ser local ou sistêmico, controla a infecção, inflamação e aumenta a hidratação da pele local, né? E ela pode ser feita, né, tanto em lesões abertas, usando sempre técnica séptica para você não levar a contaminação. A gente vai ter uma aula só sobre curativo, então vocês vão entender
como é o tratamento em lesões abertas, e você pode fazer também com a pele íntegra, né? Então, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter feito, deve ter ido para a praia, tomou sol, queimou a pele, e depois você passa um hidratante local para poder melhorar, porque está ardendo, porque precisa hidratar a pele, né? Ou até mesmo, por exemplo, adesivos, PETs de hormônio, né? Pessoas que fazem reposição hormonal para tireoide, ou às vezes até para reposição hormonal fazem adesivos de PET, colam na pele e ele vai passando pela pele lentamente e a pessoa vai absorvendo aquela reposição hormonal, tá? Pode ter spray, né, gel, né, cremes, e aí você tem várias formulações para você aplicar os diversos medicamentos, né? Então, essas formações, creme, gel, PET, são só veículos que levam a medicação até a pele do paciente e para que haja absorção. Pode ser feito na pele lesão aberta ou na pele íntegra. Tá? Então tá aqui, eu deixei duas fotos para vocês entenderem um pouquinho de um creme, né, para você passar na pele do paciente, ou até um PET para você posicionar na pele do paciente e fazer a absorção. Existem algumas medicações até em terapia intensiva para você fazer vasodilatação coronariana. O paciente infartou, você precisa aplicar medicamentos que fazem dilatação da coronária, você aplica por PET. Né? Então você faz o controle rigoroso de quando começou e quando terminou o tratamento desse paciente. Então vocês vão aprender ao longo do tempo várias utilidades desses PETs dentro do hospital. Tá? Via retal, né? Então você utiliza, muito comum em criança, né? Você utilizar supositório, mas ele auxilia ou realiza até o esvaziamento intestinal. Posso usar medicamentos via supositório para tratar a mucosa intestinal, então algumas inflamações ou infecções que tem a nível intestinal eu posso fazer ação local, né? Ou administrar alguns medicamentos onde eu tenho dificuldade, por exemplo, de o paciente não conseguir deglutir, de usar a via gastrointestinal, né? O paciente não consegue por via oral engolir algum comprimido, ou ele não tem sonda, mas existem algumas medicações que não têm formulação endovenosa, né? Então eu não tenho injetável para aquela medicação. E ele precisa ter o efeito daquela medicação. Então a via retal pode ser uma das formas que a gente faz a alteração da via de administração, prescrita, isso pelo médico, tá? Para a gente poder utilizar no paciente. Então, a via retal, você dilui a medicação, aplica por via retal e ela será absorvida pela mucosa intestinal. Tá? Preferencialmente usar o decúbito lateral esquerdo, a gente vai ter depois uma explicação bem específica sobre isso, mas a anatomia do intestino facilita quando o paciente está em decúbito lateral esquerdo para que a medicação percorra um caminho maior e evite que o paciente elimine aquela medicação por ficar muito superficial na entrada do reto, né? Então, você deixando o paciente em decúbito lateral esquerdo facilita a absorção da medicação também. Tá? Por via retal, você tem um detalhe muito importante para se falar do supositório. Muitos supositórios são feitos à base de glicerina e você tem uma ativação da glicerina na água, né? Então, normalmente, supositórios à base de glicerina ficam na geladeira, não vai ficar na gaveta do paciente, porque o calor pode derreter a medicação, e aí quando você abrir a embalagem do supositório, a glicerina está líquida, então você não vai conseguir administrar. E você aplica embaixo de uma água, né, pode ser um copo com água, uma água limpa, para que você tenha ativação, para que ele escorregue, para que ele fique mais fácil de inserir. E pode ser feito pela autoadministração, se o paciente estiver consciente, você pode orientá-lo como que ele deve colocar, ou se você tiver que fazer isso, né, calce uma luva, afaste as nádegas do paciente e introduza na região retal o comprimido até que ele entre completamente depois do esfíncter externo do paciente. Tá? A via vaginal também é uma via de administração, né? Então uma terapia utilizada para que seja feito o tratamento na mucosa vaginal. Pode ser usado geleia, creme, óvulos, são formulações, né, veículos diferentes, apresentações diferentes para que o medicamento possa ser aplicado. Alguns medicamentos já vêm com o aplicador, outros podem ser utilizados, seringa, por exemplo, para você administrar. Tá? Na maioria das vezes, os medicamentos já vêm com o aplicador para você introduzir na região vaginal da mulher.
tá? Então o aplicador é colocado, pode ser feito também, né, com supervisão a autoadministração, você orienta o paciente para que ele faça o autocuidado, você vai apoiar e estimular para que a mulher faça a aplicação. Se ela não conseguir, ou tiver vergonha, ou tiver alguma dificuldade motora, a gente é que acaba fazendo a administração pelo paciente. Tá? Sempre o autocuidado, a gente sempre tenta estimular o máximo possível, mas a gente nunca deixa de supervisionar, porque eu preciso ter certeza que a paciente aplicou a medicação corretamente, que não houve desperdício, que ela posicionou corretamente. E se eu precisar, eu vou fazer pela paciente, tá? Não tem problema algum. Tá? Via oral, uma das vias mais comuns que a gente tem de aplicação de medicamentos, né? Utilizada para fazer tratamento lá no trato gastrointestinal. A absorção do medicamento pode ser ação local ou sistêmica, né? Então, algumas medicações, por exemplo, pacientes que têm gastrite, tem dor de estômago, então o paciente vai tomar um medicamento para fazer a proteção gástrica e vai melhorar o efeito daquela queimação de estômago que ele está sentindo, por exemplo. Mas se o paciente tiver com dor de cabeça, né, uma cefaleia, ele vai tomar o medicamento, a absorção vai ser a nível de mucosa do trato gastrointestinal e o efeito vai ser sistêmico, né? Ele vai se espalhar pelo corpo e vai fazer uma ação analgésica que ele está desejando ali interromper, melhorar aquela dor que ele está sentindo. Pode ser soluções e xaropes também, né? Então, tomar um cuidado muito importante, porque quando você tem solução, você tem princípio ativo que pode se sedimentar no fundo do vidro, e xarope já é uma solução já bem mais homogênea. Então, de qualquer maneira, é importante sempre agitar para que haja a homogeneização da medicação, e você tem um dosador, pode ser um copo, uma seringa, para que você use a dose correta. No hospital, a gente não usa doses caseiras, como uma xícara, uma colher de sopa, uma colher de chá. A gente sempre usa medidas graduadas. Ou seringa, ou é o dosador que vem com copinho graduado. Tá? Via oral, também tenho aqui as fotos para vocês. Ó, né? Então eu tenho aqui a nossa ilustração. Medicamentos têm sempre a sua identificação, copo dosador, e evitem fazer dose caseira. Tá? Comprimidos, cápsulas, dragas, pílulas, sempre vem naquelas cartelas. Então é muito importante que eu abra aquela cartela, né, a medicação que está lá dentro, na frente do paciente. Porque já aconteceu de eu levar aluno para fazer a medicação do paciente, e aí eu chego no quarto do paciente e ele está vomitando. Você não vai dar um medicamento por via oral com o paciente vomitando. Primeiro você vai tentar melhorar, estabilizar o paciente para que ele não fique vomitando, porque se você der o medicamento para ele, ele vai vomitar. Tá? Então, deixe para abrir só na hora, porque daí você volta, comunica lá o médico que ele está com náusea, com vômito, vai ser feito um medicamento para essa náusea, para esse vômito, depois que melhorar, volta a se olhar o aprazamento, né, o horário correto, e você vai fazer a identificação correta no prontuário do paciente para identificar, olha, às 10 horas da manhã eu não fiz a medicação porque o paciente estava com vômito, com náusea. Então, você vai modificar o horário e ele vai fazer às 12, por exemplo. Né? Então, vai ter que ter uma identificação no prontuário, por isso que o registro correto é muito importante. Para quem lê o prontuário, saiba que a medicação não foi feita às 10, foi feita às 12, e o próximo horário não é mais às 18, pode ser às 20. Tá? Caso seja necessário cortar um comprimido porque não tem dose, por exemplo, o medicamento foi prescrito o comprimido é de 50 miligramas e eu tenho só prescrito 25 miligramas. Né? Se não existe comprimido de 25 miligramas, pode ser que eles optem, né, a equipe médica opte por falar, não, faça meio comprimido. O que a gente tem que ter muita consciência? Se não existe comprimido de 25 miligramas e eu precisar cortar ao meio, eu vou correr o risco de não ter a dose ideal, não ter a dose correta, exata. Tá? Porque eu vou pegar uma lâmina, vou cortar no meio, mas nunca vai ser tão preciso assim que eu vou ter 25 miligramas por um lado, 25 miligramas por outro. Uma alternativa a se fazer isso é diluir a medicação numa quantidade conhecida de água. Né? Então eu coloco o meu comprimido em 10 ml de água, deixo dissolver e aspiro 5 ml daquela medicação. E aí eu tenho uma possibilidade de ter mais precisão na hora de administrar. Qual o risco disso?
Se o medicamento que antes era um comprimido, ele tinha um tempo de absorção X, quando eu fizer a diluição e fizer o paciente beber, ele vai se espalhar mais na mucosa gástrica do paciente, a absorção vai ser muito mais rápida, pode ser que o efeito, o pico daquela medicação seja maior do que o esperado. Por exemplo, medicamentos para pressão arterial. Ele vai dar um pico, o paciente pode sofrer algum efeito colateral porque a pressão vai cair muito rápido. Um exemplo, tá? Só para vocês entenderem o quanto vocês vão ter que discutir essas dificuldades, essas variações que vão acontecer no dia a dia lá, tá? Então eu coloquei aqui, em caso de diluição, deixar o medicamento imerso em água e aí oferecer ao paciente a dose correta. Aí você faz o cálculo, regra de 3, e administra a dose correta para o paciente. O que sobrar naquele copo joga fora, não guarda porque ele foi diluído, ele vai oxidar, ele vai perder sua eficácia e ele pode contaminar aquela água, então a gente joga fora e perde aquela outra metade. Tá? Então, por isso que existem discussões a ser feitas, porque isso não está muito claro como é que deve ser feito. Cada hospital vai fazer de um jeito, tem um protocolo separado para isso, tá bom? Caso a via de administração seja sonda nasogástrica ou sonda nasointeral, também estamos classificando esse paciente, essa medicação como dose por via oral, né? Precisa identificar corretamente no copinho ou na seringa para que não haja confusão. Imagina você estar com pressa, o quarto está meio escuro, o paciente está dormindo, você não quer acordar ele, aí você chega com uma seringa, identificado a medicação, e você erra, em vez de passar pela sonda, você coloca na veia do paciente, na via endovenosa. Então tem que tomar muito cuidado para não ter erro de administração quando eu estou levando seringa para administrar a medicação na sonda nasointeral, na sonda nasogástrica. Tá? Vou colocar alguns vídeos para vocês assistirem, que tem muita coisa interessante para a gente prestar atenção, porque erro de medicação parece ser impossível, não é, acontece muito nos hospitais, tá? A gente tem que evitar muito isso. Tá? Então eu tenho aqui fotos de comprimido, eu tenho pílula, tenho drágia, né, e vários formatos. Então quando tem essas cápsulas, essas embalagens aqui, né, a gente chama de blister, essas cartelas, então essas medicações devem ser abertas lá na frente do paciente, para que você primeiro não tenha um risco de desperdício e para que ele saiba que você está pegando uma medicação correta para ele. Tá? É uma forma de você ter segurança também para esse paciente. Algumas medicações podem ser feitas por via sublingual, né? Pode ser comprimido ou pode ser gota. Né? Existe uma mucosa, né? na boca toda é coberta por mucosa, mas na mucosa embaixo da língua passam vasos sanguíneos que essa mucosa faz a absorção e a medicação cai em vasos que levam direto para a distribuição a nível central, né? a rápida distribuição pelo organismo. Então é muito interessante porque é uma via de absorção rápida e o paciente precisa colocar embaixo da língua o medicamento, deixar ele ali sem ficar engolindo, para que a absorção seja feita ali naquela mucosa. Né? É muito comum paciente que tem dor no peito, né, internou ali no pronto-socorro porque estava com dor no coração, ali no peito, ou o paciente que está com pico hipertensivo muito alto. Se você fizer o paciente engolir o comprimido, pode ser que demore 30, 40, 50 minutos para fazer o efeito. Se você coloca sublingual, o efeito é mais rápido, né? 10, 15 minutos já começa a ter efeito da absorção daquele medicamento. Tá? São indicações específicas, não é para todo mundo que tem que ser feito isso, mas saiba que existe essa possibilidade. Pegar um comprimido, que era por via oral, e colocar embaixo da língua do paciente. Tá? Então tá ali, você coloca a medicação ou pinga e deixa ela derreter aqui embaixo da língua, o paciente não engole e vai, no máximo, engolir no excesso de saliva que vai ficar na boca dele. Mas ele não tira o medicamento, o comprimido debaixo da língua, deixa ele derreter sozinho para que a absorção seja feita também por essa mucosa aqui embaixo da língua do paciente. Tá? Então, administrar medicamentos, ela é uma das técnicas que a gente vai pegar muito no pé de vocês, tanto aqui na teoria quanto na prática, porque o erro ele só acontece quando há negligência. Quando a pessoa se distrai, quando ela não valoriza as etapas que tem que ser feita, quando você está com pressa, quando você está destreinado. Então é muito importante. Vai fazer a medicação, o professor vai ficar na sua cola. Tanto agora na aula prática, quanto no hospital, quando vocês forem administrar o medicamento. Não fiquem preocupados com isso. Faz parte da nossa função de professor acompanhar o aluno
vocês não vão fazer nada sozinhos, tá? Então, a segurança vai vir com a prática, com o tempo, tá bom? Essa é a primeira etapa da aula, a gente vai começar uma segunda etapa no próximo vídeo. Até daqui a pouco.